E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos iniciar o estudo das oscilações forçadas. Até o momento, estudamos osciladores na presença e na ausência de forças dissipativas, sem ação de uma força externa. Ou seja, o oscilador recebe certa energia inicial e depois é solto, podendo oscilar livremente, sem a ação de uma força externa, a partir das condições iniciais fornecidas no instante t igual a zero. A partir de agora, vai atuar no oscilador uma força externa periódica, cujo período não necessariamente coincidirá com o período do oscilador. E, portanto, a partir de agora, as oscilações serão forçadas. A força externa vai suprir continuamente energia ao oscilador, compensando a ação das forças dissipativas, que, como o próprio nome sugere, dissipam energia durante o movimento oscilatório. Como exemplo de oscilações forçadas em nosso cotidiano, eu posso citar as oscilações do diafragma de um microfone ou do tímpano do nosso ouvido ao captarem uma onda sonora. Temos também as oscilações de um balanço em um parque de diversões. A força externa vai suprir continuamente energia ao balanço, compensando a ação das forças dissipativas. Eu posso citar também as oscilações elétricas que ocorrem nas antenas de detecção de rádio e TV quando elas captam um sinal eletromagnético proveniente do espaço. E por fim, eu posso citar também as oscilações dos elétrons em átomos ou moléculas de um determinado material quando uma onda eletromagnética, a luz visível, por exemplo, atravessa o material. Muito bem, vamos começar, portanto, tratando das oscilações forçadas em um modelo mais simples, para que você possa ganhar intuição sobre a matéria. Nós vamos começar estudando, portanto, as oscilações forçadas sem amortecimento e, portanto, a força resultante que vai atuar no oscilador é composta pela ação de uma força restauradora e da força externa, que eu vou representar simplesmente por F de t. A força externa F, por ser uma força periódica, eu vou escrevê-la como sendo igual a F0 vezes o cosseno de ômega-t, em que ômega representa a frequência angular da força externa aplicada. Relacionando essas duas igualdades, vemos que a força resultante, dada pela massa vezes a aceleração, é igual à força restauradora menos K vezes x, mais a força externa, que é F0 vezes o cosseno de ômega-t. Muito bem, a partir dessa igualdade, nós temos que a massa vezes a aceleração mais K vezes x é igual a F0 cosseno de ômega-t. Dividindo todos os termos dessa igualdade pela massa m, vemos que x dois pontos mais ômega0 ao quadrado x é igual a F0 sobre m vezes o cosseno de ômega-t, em que ômega0 ao quadrado é igual a K sobre m. Ômega0 representa a frequência angular das oscilações livres do oscilador em questão. Muito bem? Observe no quadro as expressões obtidas até aqui. A partir de agora, o nosso desafio é o de resolver uma equação diferencial de segunda ordem inhomogênea. Conforme sabemos, a solução geral dessa equação diferencial, representada por x em função do tempo t, é igual à soma xh mais xp. xh representa a solução geral da equação diferencial homogênea associada, e xp é uma solução particular da equação diferencial inhomogênea. Agora, conforme sabemos, na prática, sempre existe dissipação de energia. Portanto, a solução XH da equação diferencial homogênea associada
tende a zero após um intervalo de tempo de análise suficientemente longo, pois XH é a solução que representa as oscilações livres. E conforme vimos nos vídeos anteriores, para um tempo t suficientemente longo de análise, em especial para um tempo t maior que tal d, o tempo de decaimento, XH vai para zero. Portanto, a solução que nos interessa aqui é a solução particular da equação diferencial inhomogênea. Logo, se nós determinarmos como XP varia com o tempo t, nós temos condições de analisar o problema em questão. Observe ainda que, para um tempo t maior que o tempo de decaimento, as oscilações forçadas persistem, pois a força externa continua suprindo energia ao oscilador. Para obtermos, portanto, como x varia com o tempo t, eu vou recorrer ao uso dos números complexos. Eu vou admitir que o número complexo z depende do tempo t da seguinte forma. Ele é x em função do tempo mais i vezes y em função do tempo. Consequentemente, eu posso escrever que z dois pontos em função do tempo t é igual a x dois pontos em função do tempo t mais i vezes y dois pontos em função do tempo. Consequentemente, eu posso reescrever essa equação diferencial da seguinte forma: z dois pontos mais ômega zero ao quadrado z é igual a f0 dividido por m vezes o cosseno de ômega t, eu vou substituir pela exponencial de i ômega t. Perceba que, ao resolver essa equação diferencial determinando como z varia com o tempo t, ao tomar a parte real, eu determino naturalmente a solução x em função do tempo. Muito bem? Eu vou admitir ainda que a solução particular dessa equação diferencial não homogênea tem o seguinte formato: z em função do tempo t é igual a um z0 vezes a exponencial de i ômega t, pois é natural de se esperar que as oscilações produzidas tenham a mesma frequência angular da força externa aplicada. Muito bem? A partir de z em função do tempo, eu tenho condições de determinar z ponto. Tomando a derivada de primeira ordem, nós vamos obter z0 que multiplica a derivada da exponencial, é a própria exponencial, vezes a derivada do expoente em relação ao tempo, isso nos dá i ômega. E a partir de z ponto, eu consigo, enfim, determinar z dois pontos em função do tempo t, tomando a derivada de primeira ordem dessa expressão. Pelo mesmo raciocínio, nós vamos obter z0, que multiplica i ômega, vezes a derivada da exponencial, é a própria exponencial, vezes a derivada do expoente em relação ao tempo. Logo, z dois pontos em função do tempo t é igual. Então, nós temos i ao quadrado é menos 1. Então, menos z0 ômega ao quadrado vezes a exponencial de i ômega t. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida a partir dos cálculos realizados até aqui. Bom, levando esses resultados na equação diferencial, nós vamos obter, z dois pontos aqui se encontra. Eu já vou colocar a exponencial de ômega t em evidência. Então, essa exponencial vai multiplicar menos ômega ao quadrado z0. Agora, eu tenho mais ômega 0 elevado ao quadrado vezes z. Como eu coloquei a exponencial em evidência, eu vou obter aqui mais ômega 0 ao quadrado z, e isso é igual a f0 sobre m vezes a exponencial de ômega t.
Muito bem. Comparando os termos dessa igualdade, vemos que Z0, que multiplica ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, é igual a F0 sobre M. Consequentemente, Z0 fica dado por, nós temos aqui F0 sobre M, que multiplica ômega zero elevado ao quadrado, menos ômega elevado ao quadrado. Muito bem? Agora, de forma geral, as oscilações produzidas não necessariamente estarão em fase com a força externa aplicada. Pode existir aí, de forma geral, uma defasagem φ. Portanto, eu vou escrever Z0 da seguinte forma. Z0 é da forma A exponencial de I vezes φ. Com isso, eu consigo trazer uma análise mais geral para o problema em questão. Eu reforço, as oscilações produzidas não necessariamente estarão em fase com a força externa aplicada. Logo, eu posso reescrever essa última igualdade da seguinte forma. Perceba o seguinte, A vezes a exponencial de I vezes φ é igual a este termo. Agora note o seguinte, eu vou me pautar no fato de que a amplitude do movimento é uma grandeza física maior do que zero. Se A é maior do que zero, por definição, eu posso reescrever A da seguinte forma. A vai ser F0, que multiplica M vezes o módulo de ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Pelo seguinte fato, a frequência angular da força externa pode ser maior, menor ou igual a ômega zero, a frequência angular natural das oscilações livres. E com isso, Z em função do tempo t fica dado por, nós temos Z0, nós temos A, vezes a exponencial de I, que multiplica ômega t mais φ. Então vamos organizar isso aqui. Z0 é A, exponencial de Φ, portanto Z de t vai ser A vezes a exponencial de I, que multiplica ômega t mais Φ. Muito bem? Tomando a parte real, a parte que nos interessa, vemos que a solução da equação diferencial inhomogênea, aqui ilustrada, representada por x em função do tempo t, é A que multiplica, tomando a parte real eu reforço, o cosseno de ômega t mais φ. Muito bem? Observe no quadro as expressões obtidas. Retornando agora para essa igualdade, eu vou reforçar o fato de que A tem que ser maior do que zero por definição, pelo seguinte fato. Se ômega zero é maior que ômega, esse termo já é positivo e, portanto, eu nem preciso da necessidade de um módulo na expressão da amplitude A. Agora, se ômega é maior que ômega zero, o termo acaba ficando negativo, portanto, eu preciso ajustar a defasagem φ conforme a situação de interesse. Portanto, se ômega zero é maior que ômega, o termo já é positivo por si só. Logo, φ vai ser igual a 0 grau quando nós tivermos ômega zero maior que ômega, porque o resultado por si só já é maior do que zero. Agora, se ômega é maior que ômega zero, este termo fica negativo, portanto eu preciso ajustar a defasagem φ para respeitar o fato de que A é maior do que zero. Logo, se ômega é maior que ômega zero, eu vou admitir que φ é igual a menos π. Φ poderia ser igual também a mais π. Essa escolha que eu estou fazendo aqui, menos π, será justificada em vídeos futuros. Portanto, se ômega é maior que ômega zero, a defasagem φ
vai ser igual a menos π para tornar a amplitude A maior do que zero por definição. Perceba o seguinte, a exponencial de Iφ, tomando a parte real, é o cosseno de φ. O cosseno de menos π, ele é igual ao cosseno de π, que é menos 1. Portanto, o sinal negativo que aparece do lado direito com o sinal negativo que aparece do lado esquerdo torna A maior do que zero, como deve ser. Muito bem? Inclusive, vemos a partir dessas expressões que a amplitude A é função de ômega, assim como φ é função de ômega, conforme eu ilustro no quadro. A partir dos resultados obtidos, vemos que a solução particular da equação diferencial inhomogênea aqui presente, também chamada de solução estacionária, é dada por A, cosseno de ômega t mais φ, ou seja, ela nos diz que as oscilações têm a mesma frequência angular da força externa aplicada, de forma que a amplitude A das oscilações depende da frequência angular ômega, assim como a defasagem φ, conforme eu ilustro no quadro. Muito bem? Observe no quadro, portanto, uma última vez todos os resultados obtidos, as análises realizadas. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.